Boa noite, amados. A paz do Senhor seja conosco, amém? Confesso que é motivo de muita alegria poder estar nessa posição hoje. Aqui fazem, acho que 11 anos que eu ministrei pela primeira vez na minha vida, que eu preguei a primeira vez, foi num encontro de louvor, há 11 anos atrás, e foi nesse mesmo templo, nessa mesma igreja. E é motivo de alegria após esses 11 anos voltar aqui, pessoas novas, pessoas com o coração aberto também para receber a palavra do Senhor. Gostaria de pegar o gancho na palavra inicial do culto, em Eclesiastes 3, onde o Senhor diz que há tempo para tudo nessa terra. Então, meus amados, esse tempo, essa meia hora, 35 minutos que resta, é tempo do Senhor falar comigo e com você. E cabe a mim e a você deixar os ouvidos e o coração aberto, porque o nosso Deus não é de violência, Ele não vai entrar por força em nossos corações. Ele gentilmente, Ele pede: abra, filho, o teu coração, porque eu quero entrar, eu quero falar com você. E como o pastor falou, o culto dessa noite é culto de libertação. A primeira coisa que devemos entender é o significado de libertação. Antes de sabermos se nós precisamos de libertação, nós precisamos saber o que é libertação. Antes de pedirmos para Deus nos libertar, nós precisamos entender o que é libertação. E eu não sou bobo, fui procurar no dicionário o que é libertação. E o dicionário, o Aurélio, outras traduções também diz que libertação é o ato de tornar-se livre. Você está cativo, você está aprisionado, acorrentado a alguma coisa, e você torna-se livre, ou você torna algo livre. Isso significa libertação. E na lei romana, só é considerado livre quem já nasce livre. O escravo que comprava a sua liberdade era conhecido pelo resto de sua vida como escravo forro ou escravo liberto. Mas eu e você, nós já nascemos livres. E por algumas situações da nossa vida, nós nos permitimos ser aprisionados, ser escravizados novamente pelo pecado, pelo inimigo, por Satanás. E nós nos acorrentamos, nós damos os dois braços e as duas pernas para que ele possa nos algemar e nos acorrentar naquilo que aos olhos humanos é gostoso, é legal, todo mundo faz, não tem problema. Deus vai fingir que não viu, né? Só que a verdade não é essa. Então, quando nós nos tornamos escravos pela própria vontade, pela nossa natureza pecaminosa, pelos nossos desejos, pelo nosso eu, o homem estava nessa situação e vem fazendo isso desde o princípio, desde Adão e Eva. Adão, Eva eram livres, habitavam no paraíso, o Senhor conversava face a face com eles, todos os dias eles tinham um encontro com Deus. Hoje em dia é tão difícil, né? Muitas vezes a gente precisa sair da nossa casa, sair da nossa igreja, ir para algum determinado lugar, algum determinado salão ou uma chácara, ficar isolado do mundo para ter um encontro com Deus. Muitas igrejas pregam que quando tem um pregador avivalista, um pregador de renome, aí você vai ter um encontro com Deus. Só que nós não temos que esperar o Senhor vir ao nosso encontro. Você tem que ir ao encontro do Senhor. Assim como a pastora Késia ministrou nessa noite, você vá ao encontro do Senhor, toque nele. Tudo que você precisa Ele tem. Mais do que você precisa Ele tem. Ele tem libertação para a tua vida. Ele quer te tornar livre nessa noite. E Ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Então se coloque à disposição do Senhor nessa noite. Se volte para a palavra dEle. E se permita e peça ao Senhor que você quer ser livre, que você quer ser liberto nessa noite. Então, como eu dizia, nós nascemos livres e nos aprisionamos, nos acorrentamos ao pecado. Mas o Senhor vem com a sua misericórdia, com a tua graça e nos dá um banho de sangue.
Ele pega nós que estávamos perdidos, que estávamos imundos, estávamos perdidos no pecado, e por incrível que pareça, estávamos gostando disso. Ele vem, nos dá um banho de sangue, nos liberta, nos dá vestes limpas, coloca um anel em nosso dedo, calça nossos pés, cinge nosso lombo. E aí, com o sangue dele, ele paga a minha e a sua dívida. E você pode não ver, mas em você está escrito: não está à venda. Você não está à venda. Você não está... Você tem um dono, você tem um Senhor da tua vida. Outrora você estava voltado ao pecado, nós estávamos voltados ao erro. Hoje, fomos comprados por esse sangue e somos propriedades exclusivas do Senhor. Então ninguém mais pode dizer para você, nem para mim, que nós somos escravos. Não, Deus nos libertou, Jesus Cristo nos comprou. As nossas mãos estão livres para levantarmos e adorar, exaltar, glorificar e bendizer o nome desse Deus. Meu amado, você é livre para adorar. Eu não preciso te falar a hora que você tem que dar glória a Deus, que você tem que aplaudir, que você tem que fazer. Você está livre, senão você vai estar aprisionado às minhas vontades, ao meu desejo humano. Então você fique na vontade, na dispensação do Espírito Santo para fazer o que você quiser. Não só aqui nesse horário, nesse momento de pregação, mas quando estiver louvando aqui nos louvores, quando você estiver orando, quando você estiver fora da casa do Senhor, você é livre. Você está livre para fazer aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Você está livre para louvar. Nós temos a liberdade de chegar na nossa casa e colocar o que quiser para ouvir. Seja uma música mundana, ou seja um hino, seja um louvor em adoração ao nome do Senhor. Nós estamos livres para orar ao Senhor a hora que quisermos. Você pode tirar 2 minutinhos do seu serviço, ir no banheiro e falar com Deus. Na hora da tua refeição você pode curvar sua cabeça por 30 segundos e agradecer ao Senhor. Você tem o dia todo livre, a todo momento você é livre para fazer o que você quiser. Mas aí tem um porém. Da mesma maneira que estamos livres para fazer tudo para Deus, nós também estamos livres para voltarmos ao pecado. O Senhor não te proíbe, o Senhor te orienta. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 30:19. Gostaria que os irmãos acompanhassem, que esse será o versículo tema da pregação dessa noite. Se os irmãos gostam de um tema para pregação, eu me preocupei em dar um tema, e se chama Propostas de Deus. Nós vamos entender nessa noite que Deus faz trocas com a gente. Não vá acreditando que tudo é simplesmente de graça. Deus faz trocas comigo e com você. Ele nos propõe algumas coisas pela nossa vida. E em Deuteronômio 30:19 o Senhor nos diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham, pois, a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Amados, o Senhor propõe para mim e para você nessa noite a libertação. Se você e eu queremos viver uma vida de pecado, se nós queremos durante a semana inteira ir lá na segunda-feira, dar os nossos braços para Satanás e falar assim: ó, estamos aqui para fazer aquilo que a nossa carne quer, e chegar na sexta-feira, orarmos e pedirmos perdão para o Senhor e ter um final de semana abençoado na presença do Senhor, e voltarmos a mesma coisa na segunda. Nós temos a opção de fazer isso, mas eu vou te garantindo, dentro da palavra do Senhor, que não convém. Porque o próprio Senhor, Deus, falava diretamente aqui com o povo e dizia: escolha a vida. E essa vida que Ele fala é a palavra de vida. E a Bíblia do Senhor nos diz que só Ele tem a palavra de vida eterna, a palavra de salvação para o nosso espírito, a palavra de conserto. Meus amados, quem quer o teu bem não é aquele que bate no seu ombro e fala: isso aí está certo, que tudo que você faz Ele te apoia. Quem quer o teu bem é aquele que coloca o dedo na tua ferida e fala: você está errado. É melhor muitas vezes, como diz o ditado mundano, secular,
perder um amigo falando a verdade do que fazer 10 fazendo sorrir, mentindo. Então, meus amados, quem sobe aqui nesse púlpito, quem sobe aqui nesse altar, tem que ter a consciência, e nós temos isso. O povo do Senhor tem a consciência de que nós estamos aqui para falar a verdade, a palavra que o Senhor nos ordena. Porque como diz em Apocalipse no capítulo 22, se eu acrescentar algo sobre esse livro, sobre a palavra do Senhor, se eu disser que Deus disse e Deus não disse nada, me será acrescentado todas as maldições desse livro. E por outro lado, se eu não falar aquilo que Deus me mandar falar, se eu não trazer ao conhecimento da igreja aquilo que o Senhor me direciona, que o Senhor me ordena, o meu nome também pode ser riscado do livro da vida. Então, meus amados, nessa noite o Senhor não me chamou para fazê-los rir, talvez nem para se alegrar no sentido literal da palavra, de sair daqui rindo, dando risada, mas o Senhor quer que eu e você pensemos, para onde estamos caminhando? Outrora nós estávamos no caminho do pecado, e a conversão consiste em darmos meia volta, 180 graus, darmos a costa para o pecado e seguirmos rumo a Deus, a vontade do Senhor. É como se aqui estivesse Deus e aqui estivesse o inimigo. Eu não tenho como caminhar para os dois lados ao mesmo tempo. Ou eu vou para o inimigo e dou as costas para Deus, ou eu dou as costas para o inimigo e vou rumo ao Senhor, rumo à vontade, à palavra do Senhor. Só que durante a nossa caminhada, nós estávamos indo rumo ao pecado, rumo à condenação eterna. E o Senhor nos chamou, nos deu um banho de sangue, nós viramos as costas para o pecado e caminhamos em direção ao Senhor. Só que por nosso descuido, pelos nossos olhos estarem fechados, estarem desatentos à palavra do Senhor, nós caminhamos reto e começamos a desviar levemente. O inimigo não quer que você simplesmente vire as costas para Deus de uma vez e volte para Ele. Não, Ele tem paciência. Ele está há tantos mil anos aí, na face dessa terra, tentando derrotar o povo de Deus, tirar de nós a salvação que foi conquistada pelo sangue de Cristo. Ele não tem pressa, quem tem pressa somos eu e você. Nós muitas vezes não confiamos no Senhor, pedimos até para Jesus não voltar porque tem um parente nosso, nosso pai, nosso familiar, nosso filho está perdido. Nós mesmos somos os primeiros a não confiar na palavra do Senhor, que Ele tem um projeto para a nossa família, que Ele tem um projeto para nossas vidas. O inimigo não tem pressa, e quando estávamos caminhando na direção do Senhor, nossos pés começam muitas vezes a vacilar, e começamos, em vez de estar centrado no Senhor, começamos a ficar de lado, e nós não percebemos, aos poucos nós estamos voltando para onde? Para Satanás, para o erro, para o pecado. Então, meus amados, a palavra do Senhor, seja ela através da leitura da Bíblia, seja através de assistir testemunhos, de assistir pregações, de vir à igreja e ser alimentado pela palavra do Senhor, pela pregação, pelos louvores, seja a maneira que for que Deus falar com você, é isso que nos dá segurança aos nossos pés, é isso que tem firmado os nossos pés no caminho do Senhor, porque a Bíblia diz que esse caminho é estreito e é difícil, só que muitas igrejas por aí, muitas denominações, muitos pastores, muitas pessoas que estão fora da visão, estão tentando enlarguecer esse caminho, está tentando ficar mais fácil, e a palavra do Senhor nos garante que não é fácil, que desde o princípio o reino dos céus é conquistado por violência. Se nós formos frouxos, se nós somos covardes, se nós somos fracos, nós não vamos conseguir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou melhor, nós vamos chegar a um lugar que está totalmente longe do Senhor, que está fora do centro da vontade do Senhor. E a partir do momento que nós entendemos o que é libertação, nós chegamos ao seguinte tópico, ao segundo tópico dessa noite: livres do quê? Entendemos que libertação é o ato de tornar-se livre. Segunda questão, livre do quê? Meus amados, não sou eu quem vou te julgar e dizer para você naquilo que você tem que melhorar, naquilo que você tem que se consertar. Não estou aqui para apontar o teu pecado, para dizer que você é isso ou aquilo. Mas estou aqui para te direcionar a pensar se todos os nossos caminhos, todas as nossas atitudes têm sido agradável aos olhos do Senhor.
Talvez tenhamos que nos libertar das mentiras, por menores e mais simples que achamos que elas sejam, que não traga mal algum. Talvez seja nos libertar da inveja, por mais benéfica que muitos acham que seja, que o inimigo criou uma tal de inveja que se chama inveja boa. É a mesma inveja de antes, só mudou o nome. O inimigo não tem o poder de criar nada, só Deus. Deus é o dono da criação. E ele só dá a paternidade ao inimigo da mentira. O inimigo só é pai da mentira, o resto tudo ele copia. E a inveja, muitas vezes entra no meio da igreja, seja pelo simples ato, talvez pelo cabelo da irmã, talvez pelo sapato do irmão, talvez pelo carro, ou por qualquer coisa simples. Talvez tenhamos que nos libertar, seja no mais alto grau de cobiça à irmã, cobiça à mulher alheia, cobiça ao namorado da irmãzinha, cobiça até a um ator, a um cantor que está na televisão, que está nas revistas. Talvez nós tenhamos que nos libertar da pornografia, da prostituição, do adultério, da distorção da palavra do Senhor. Nós temos que nos libertar do nosso eu, das nossas vontades, porque a Bíblia nos diz que tudo que é mal, tudo que é pecado, procede do coração do homem. Meus amados, isso tudo procede do meu e do seu coração. Algumas coisas mais para um, outras coisas menos para outro. Mas algum tipo de pecado o inimigo tem direcionado e tem brotado no nosso coração. E cabe a mim e a você nos dobrarmos a esse pecado, ou nos dobrarmos ao Senhor, nos dobrarmos à palavra do Senhor. Não sei do que o Senhor quer te libertar, mas você sabe no mais profundo do teu coração. Talvez você quer se libertar da novela. Talvez você quer se libertar da internet, do celular, de alguma coisa assim. Talvez você quer se libertar da preguiça de adorar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Talvez você reconhece nessa noite que você tem que se libertar da fofoca, das conversas vãs. Então que o Espírito Santo possa trabalhar no meu e no seu coração nessa noite e nos dizer aquilo que temos errado, aquilo que temos feito que tem desagradado ao Senhor. Porque se nós não pedirmos, se nós não reconhecermos o nosso erro, o Senhor não pode trabalhar em nossas vidas. Ele espera que eu e você reconheçamos isso, que estamos errados, que temos desagradado ao Senhor. Então peça para o Espírito Santo te incomodar, te mostrar nessa noite. Ele não vai te acusar, ele não vai te julgar e te condenar. Mas se você pedir, ele vai te mostrar naquilo que você tem errado, naquilo que você tem feito que não tem agradado ao Senhor. Porque muitas vezes nós fazemos algo achando que é certo, achando que não tem problema algum, porque estamos instruídos errados, porque estamos fora da palavra do Senhor, não temos buscado embasamento bíblico para as nossas atitudes. Talvez você tenha que se libertar do medo das crises, crise financeira, crise política, crise no relacionamento, crise dos filhos, crise com vícios. Não sei do que você tem que se libertar nessa noite, mas Paulo diz em Romanos 7,15: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, o mal que eu não quero fazer, isso eu vivo fazendo. Meus amados, foi Paulo dizendo. E Paulo não era igual eu, que ficava 3 cultos sentado no banco, um aqui em cima, 4 sentado no banco, outro aqui em cima fazendo a obra do Senhor. Não, Paulo estava pregando, Paulo estava fazendo a obra do Senhor, Paulo estava o tempo inteiro voltado para as obras do Senhor. Ele escreveu diversos livros da Bíblia, foi o maior escritor de livros da Bíblia, foi Paulo. E ele, em toda a sua sabedoria, tão cheio do Espírito Santo,
Ele diz que o mal que ele não queria fazer, ele vivia fazendo. Então eu não sou hipócrita de subir aqui e falar que eu não tenho feito mal, que eu tenho agradado em 100% ao Senhor. Se assim fosse, eu já estaria na glória, que o Senhor já teria me chamado. Então, amados, Ele quer que eu e você nessa noite venhamos reconhecer que somos humanos, falhos e temos errado contra Ele. E não que nós venhamos usar a desculpa de que somos humanos, que somos falhos, que somos carne, para continuar pecando e errando, sem reconhecer que estamos errados. Que nós não podemos fazer também como o povo judeu fez, como os israelitas fizeram quando foram libertos do Egito, e estavam rumo à terra prometida, rumo a Canaã, e murmuravam desde o começo, olhavam para trás, olhavam para o alho do Egito, para a carne que comiam no Egito. Não podemos fazer como a mulher de Ló, onde claramente os anjos do Senhor se fizeram em carne, foram à frente de Ló e disse para saírem daquela terra onde estavam habitando, porque a terra seria destruída, aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, seriam destruídas. O Senhor faria chover fogo e enxofre sobre aquela terra, e não era para olhar para trás, não era para olhar para o que ficou para trás. Então, meus amados, o Senhor nos torna livres, o Senhor é quem nos libertou, e nós não devemos olhar para o que tínhamos antes. Muitas vezes o Senhor permite que quando nós voltamos para o caminho dEle, nós vamos perder algumas coisas que nós conseguimos sem a vontade dEle. Muitas vezes Ele permite passarmos por dificuldades, passarmos por alguma privação, para que a minha e a sua fé seja alicerçada na palavra do Senhor, para que sejamos edificados nessa palavra e aprendemos a confiar e a ter fé no Senhor. Não é porque o Senhor não é bom, não é porque Ele não nos ama, não é porque antes que estávamos no mundo era melhor, as coisas eram mais fáceis. Mas, meus amados, que nós possamos dizer, assim como Moisés disse para o Senhor, praticamente às portas de Canaã: Senhor, o Senhor tem me prometido essa terra, o Senhor prometeu me dar essa terra a mim e ao teu povo. Só que, Senhor, se o Senhor não entrar comigo nessa terra, eu não vou. Eu prefiro morrer no deserto, eu prefiro estar aqui, na dificuldade, na prova, longe das promessas, avistar a promessa apenas com meus olhos, mas não poder tocar nela, do que ter essas promessas, do que ter a terra prometida e não ter a tua presença. Que eu e você aprendamos a valorizar a presença do Senhor acima de todas as coisas, acima de nossas roupas, acima de nossa casa, acima de nosso carro, acima de nosso emprego, acima de nossa família, acima do nosso querer, da nossa vontade, acima dos desejos e dos nossos sonhos. Que o Senhor possa estar no mais alto lugar, no mais alto posto em nossas vidas. Amados, agora chegamos à terceira parte. Quais são as propostas de Deus? O que Deus tem proposto? Como nós lemos em Deuteronômio 30, 19, o inimigo todos os dias, ele nos faz propostas, da mesma maneira que Deus nos faz. E como nós bem sabemos, uma é o oposto da outra. O inimigo muitas vezes tem nos proposto pecar, e o Senhor tem proposto para nós obedecermos. Nenhum dos dois, nem Deus, nem o inimigo pode pegar na nossa mão e fazer aquilo que nós temos que fazer, e nos empurrar a fazer aquilo que eles querem. É eu que tenho que decidir, é você que tem que decidir. Nos momentos de dificuldades, o inimigo nos propõe xingar, Deus nos propõe orar. O inimigo nos propõe amaldiçoar, e Deus nos propõe abençoar. O inimigo nos propõe sentirmos mágoa e deixarmos a mágoa habitar em nosso coração, mas Deus nos propõe perdoar. O inimigo nos propõe fazermos guerra,
Não há guerra de espírito contra o pecado, contra a maldade, contra a nossa natureza terrena. Não, guerra contra as pessoas, guerra entre família, guerra entre pai e mãe, guerra por coisas torpes, por coisas simples, que nem tem tanta importância. Mas o Senhor nos propõe a paz. O inimigo nos propõe medo, e Deus te propõe fé. O inimigo propõe prostituição, adultério, pornografia, cobiça, e Deus te propõe fidelidade. O inimigo te propõe muitas vezes o celular. Não estou falando que o celular seja do inimigo, mas muitas vezes ele te propõe você ficar somente no celular e não ler a Bíblia. E o Senhor te propõe a palavra dele, te propõe a Bíblia. E muitas vezes nós temos que deixar, sim, o celular de lado e voltarmos para a Bíblia. Por quê? Para mostrarmos também para Deus que o nosso coração não está só nisso. Que o nosso coração está voltado para a palavra dele. E que a palavra dele traz salvação, traz alívio, traz regozijo para a nossa vida nesses dias difíceis. O inimigo nos propõe reclamar, e Deus te propõe ser feliz. Você pode talvez estranhar. Felicidade é uma escolha? Sim. Felicidade é uma escolha. Você escolhe se você vai ser feliz pelo esposo que Deus te deu, ou se você vai reclamar. Você escolhe se você vai ser feliz pela esposa que Deus te deu, ou se você vai reclamar. Você escolhe se você vai ser feliz com os filhos que Deus te deu, ou se você vai reclamar. Você escolhe se você vai ser feliz com a doença que Deus permitiu que chegasse em tua vida, e acreditar que o Senhor pode te curar, ou se você vai reclamar, vai murmurar. Você escolhe se você vai agradecer pelo arroz sem feijão e sem mistura que Deus permitiu que estivesse na sua mesa, e vai acreditar que aquilo foi um milagre de Deus, ou se você vai reclamar que está com fome, que não tem mistura, que não teve churrasco hoje, que não teve lasanha. É você quem escolhe. Então você tem o poder de escolher se você vai ser feliz, ou se você vai passar o resto de sua vida reclamando. Porque nós somos assim muitas vezes. Eu confesso que eu passei difíceis momentos na infância também, me recordo bem disso. De muitas vezes a minha mãe me alimentar, a mim e meus irmãos, chorando porque não sabia se no outro dia ia ter, porque naquele dia só tinha arroz e feijão, talvez no outro só tinha arroz. Torcendo para o meu pai comer na padaria onde que ele trabalha, para ter um pouco mais dentro de casa. Foram momentos difíceis e eu me orgulho muito disso. Só que muitas vezes, hoje que eu posso, a maioria das vezes, comer o que eu quero, sair, passear, viajar, fazer coisas que antes eu não podia. E eu reclamo disso muitas vezes, e o Senhor vem e puxa minha orelha e me faz voltar lá, há 14, 15 anos atrás, de onde Deus me tirou, a situação que Ele permitiu que eu passasse para que hoje eu viesse glorificar o nome dEle. Então o Senhor muitas vezes usa o meu passado como exemplo para mim mesmo, e me faz me alegrar. Senhor, obrigado. Hoje tem arroz, feijão e ovo. Hoje tem arroz, feijão e alface. Glória a Deus, há 15 anos atrás não tinha. E o Senhor alegra o meu coração quando eu lembro de onde eu vim. E muitas vezes eu falo, e o Senhor conhece o meu coração: Senhor, eu passaria por tudo aquilo de novo, para ter o Senhor junto comigo hoje, a todos os momentos de minha vida. Senhor, eu passaria por todas essas dificuldades de novo, se fosse preciso, para estar no centro da Tua vontade. E o Senhor conhece o meu e o seu coração. Ele sabe a oração que temos feito dentro da casa do Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, onde estamos. Ele conhece cada palavra e Ele sabe de onde vem. Se é da garganta para fora, da boca para fora, ou se vem da tua alma, do teu coração.
E eu não posso subir aqui, ministrar o louvor da boca para fora. Eu não posso, no mais íntimo do meu coração, do meu quarto, direcionar minha oração ao Senhor e proferir mentiras. Não, eu não posso subir aqui e falar: Senhor, eu te amo, eu te adoro, se isso não for verdade. Eu não posso cantar, adorar um hino para você e falar: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, se isso não for verdade. Eu não posso oferecer mentiras ao Senhor. Eu não posso pegar uma coisa que vem do inimigo, que o inimigo criou, e entregar isso para Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é Espírito e Ele é a verdade. Então importa que eu adore em espírito e em verdade. Só que nós muitas vezes estamos acostumados ao quê? Adorar é aqueles 30 minutos que antecedem a oferta, que antecede a pregação. Então quer dizer que nós vamos adorar o Senhor 1h30 por semana. Então quer dizer que eu tenho o final de semana todo com a minha família, me alegrando, saindo, passeando. Tenho 48 horas, sábado e domingo. E eu só vou oferecer 30 minutos para o Senhor. Não. Adoração, amados, é o tempo inteiro. Adoração é você fazer o seu serviço como se você estivesse fazendo para Deus. E agradecendo: Senhor, obrigado, porque eu estou aqui ganhando um salário mínimo, porque eu estou aqui ganhando R$2.000, 5.000, 10.000 reais, mas é para a honra e glória do Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado esse emprego, eu não estaria aqui. É você se alimentar e curvar sua cabeça e falar: Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, por esse alimento. Adorar o Senhor é você fazer tudo que vier à tua mão, com toda a sua força, como se fosse realmente para Deus, como se Deus tivesse te pedido um favor e você estivesse fazendo um favor para Deus. Nós bem sabemos que não é assim, mas assim que nós devemos pensar, como se você estivesse dando o seu melhor para o Senhor. É agradecer ao Senhor pelo sono que Ele te deu, agradecer ao Senhor pela noite em claro que Ele te permitiu passar, pela insônia. É agradecer ao Senhor pelas flores do caminho, mas também por cada espinho que você pisou. É agradecer pela grama por onde você tem caminhado, mas também pelas pedras que tem tropeçado. É agradecer ao Senhor pela bonança e agradecer também pela tempestade, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, essa situação que você está passando é para te trazer vida, não é para a morte. Não é para que você seja derrotado, não é para que você se desvie do caminho do Senhor, é para te fortalecer, é para fortalecer as suas pernas, é para guiar os seus pés do caminho certo da palavra do Senhor. É para que a vida plena, a paz do Senhor, a salvação do Senhor esteja sobre você, sobre o seu lar e sobre a tua família. No final de contas, são apenas duas propostas. Uma que vem do inimigo e uma que vem de Deus. Todas as propostas que Satanás te propõe te levam a uma única coisa: a morte eterna, a uma eternidade longe de Deus, condenação mesmo, no maior sentido da palavra. Está longe de Deus por toda a eternidade, sofrendo. E o que Deus te propõe é a vida eterna. Todas as propostas de Deus, por mais simples que elas pareçam, é proposta de vida eterna. Só que eu não posso escolher por você. A minha escolha eu fiz há vários anos atrás. Só que todos os dias eu tenho que mostrar para Deus e falar assim: Senhor, lembra daquela escolha que eu fiz há tantos anos atrás? Eu faço ela de novo hoje. Senhor amado, eu escolho obedecer. Eu escolho estar no teu altar, estar fazendo a tua vontade. Eu escolho matar o meu eu.
Eu escolho não fazer a vontade da minha carne. Eu escolho a boa parte, que é o Senhor. Então, meus amados, que na sua caminhada você esteja atento para onde está indo os seus pés. Porque pecado pode ser traduzido como errar o alvo. E alguém que pratica o esporte de arco e flecha, tiro ao alvo, se ele tirar por um segundo o olho do alvo, grandes são as chances dele errar o alvo. E eu e você somos assim. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Que os nossos olhos estejam a todo tempo voltados ao Senhor, focados na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, para que nós possamos, daqui dias, meses ou anos, estar na glória com Ele. O tempo é dele, não é nosso. Então, fica a escolha: a vida eterna ou toda a eternidade longe do Senhor. Fica a escolha: passarmos o resto dos nossos dias fazendo a vontade da nossa carne, ou passar toda a eternidade sendo alimentados por Cristo, sendo servidos por Cristo e termos a vida eterna. Lembre do que Deus diz em Deuteronômio 30:19, na parte B: agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Eu encerro por aqui. Não posso falar aquilo que o Senhor não me direciona, que o Espírito Santo não me manda. E me alegro, porque o Senhor fez a vontade dEle para mim e a sua vida nessa noite, e nos direcionou, nos instruiu dentro da palavra dEle, qual é a vontade dEle. Então, meus amados, façam sua escolha hoje, façam sua escolha amanhã, todos os dias, reforcem a escolha que vocês fizeram, e estejam no centro da vontade do Senhor. Amém? Eu passo a palavra para o nosso pastor, amém?